Guerra de Troia foi travada entre os gregos e os defensores da cidade de Troia, na Anatólia, em algum momento da Idade do Bronze. A história tomou a imaginação por milênios, mas um conflito entre micênios e hititas pode mesmo ter ocorrido, ainda que sua representação na literatura épica, como a Ilíada de Homero, seja com certeza mais mito que realidade. A Guerra de Troia definiu e moldou o modo como a cultura grega antiga foi vista até o século XXI. A história de deuses e heróis guerreiros é talvez uma das mais ricas fontes sobreviventes da antiguidade e oferece vislumbres sobre guerra, religião, costumes e atitudes dos antigos gregos. Paris e Helena. A principal fonte de nosso conhecimento sobre a Guerra de Troia é a Ilíada de Homero, em que se narram 52 dias no último dos 10 anos do conflito, que a guerra tenha ocorrido em algum momento do século XIII a.C. De todo modo, a guerra era tema de uma longa tradição oral anterior ao trabalho de Homero. E somada a outras fontes como fragmentos, poemas do ciclo épico, nos dá um quadro mais amplo do que exatamente os gregos pensavam acerca da Guerra de Troia. Segundo a tradição grega, a Guerra de Troia teve início como uma estratégia de Zeus para reduzir a crescente população humana, de modo mais prático como uma expedição para reaver Helena, esposa de Menelau, rei de Esparta e irmão de Agamenon. Helena, muito bonita, se apaixonou por Paris e ele a levou, praticamente a raptou. E tomada por ele como prêmio por ter escolhido Afrodite como a mais bela deusa em uma competição com Atena e Hera, durante o casamento de Peleu e Tétis. A história de Aquiles. Sua mãe era uma ninfa e seu pai um mortal. Ainda jovem, seu pai morre e sua mãe lhe entrega aos cuidados de Quiron, um centauro. Com ele, Aquiles aprende a lutar. Aquiles, filho de Peleu e Tétis, é um herói e semideus da mitologia grega. Ele era muito belo, forte e corajoso. Com a chegada da Guerra de Troia, os gregos resolvem consultar um oráculo. Ele os informa que a guerra só será ganha somente se Aquiles lutar com eles. Quando a mãe de Aquiles fica sabendo da previsão do oráculo, resolve mandar Aquiles para viver em Ciros. Ali, Aquiles fica disfarçado de mulher entre as filhas do rei Licômedes. Porém, os gregos sabem que Aquiles está em Ciros e resolvem ir buscá-lo. Uma vez que estava disfarçado de mulher, eles resolvem simular um ataque. Assim, enquanto as filhas do rei fogem, Aquiles, que já sabia lutar, logo pega a espada. Diante disso, mesmo sabendo da previsão do oráculo, o herói resolve lutar por seu povo.
Quando foi traído por Agamenon, o chefe supremo dos gregos, Aquiles resolveu abandonar a guerra. Mesmo com a desvantagem do povo grego, seu grande amigo, Patroclo, foi em seu lugar comandar o exército. Entretanto, acabou morto por Heitor, filho do rei de Troia, Príamo. Esse fato deixou Aquiles furioso e, com o intuito de vingar a morte de seu amigo, resolve voltar para o cerco de Troia. Por fim, ele consegue matar Heitor, o responsável pela morte de seu amigo. O cavalo de Troia foi um grande cavalo de madeira construído pelos gregos durante a Guerra de Troia, como um estratagema decisivo para a conquista da cidade fortificada de Troia, cujas ruínas estão em terras hoje turcas. Tomado pelos troianos como um símbolo de sua vitória, foi carregado para dentro das muralhas, sem saberem que em seu interior se ocultavam os inimigos. À noite, os guerreiros saem do cavalo, dominam as sentinelas e possibilitam a entrada do exército grego, levando a cidade à ruína. A história da guerra foi contada primeiro na Ilíada de Homero, mas ali o cavalo não é mencionado, só aparecendo brevemente na sua Odisseia, que narra a acidentada viagem de Odisseu de volta para casa. Troia foi saqueada, sua população foi assassinada ou escravizada. Mais tarde, seu amigo Antílope é morto pelo rei da Etiópia, Menon. Furioso, Aquiles resolve voltar à batalha e vingar a morte do seu amigo, mas dessa vez Aquiles é atingido. Reza a lenda que a mãe de Aquiles mergulhou a criança no rio Estige, um dos que banham o inferno, para que ele fosse imortal. Na hora da imersão, ela segurava o calcanhar de Aquiles. Por esse motivo, ele ficou vulnerável justamente nesse local. Quando Aquiles está lutando na guerra de Troia, ele é atingido no calcanhar por uma flecha envenenada, seu único ponto fraco. Foi Pária, o filho do rei da Etiópia, quem o atingiu. Na obra Ilíada do poeta grego Homero, ele narra a guerra de Troia, onde uma das figuras principais é o guerreiro Aquiles. Até os dias atuais, a expressão calcanhar de Aquiles é utilizada para indicar o ponto fraco de alguém. Na biologia, o tendão de Aquiles, ou tendão de calcâneo, está localizado nos calcanhares. É o mais resistente e o mais vulnerável do nosso corpo. E aqui termina a famosa Guerra de Troia.